Bom dia, pessoal. Vocês me escutam aí? Me veem? Opa, obrigado, Thiago. Obrigado, Rodrigo. Legal. Bom, hoje a nossa abordagem é sobre GeneXus como low code. Hoje a sala está bem cheia aí. Agradeço a todos que dedicaram aí um tempo para assistir a nossa apresentação. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Denis Nascimento. Eu já trabalho com GeneXus aí, conheço a ferramenta há uns 20 e poucos anos, né? Sou diretor da DNGX, que é uma empresa focada em prestar serviços na plataforma GeneXus. A gente tem serviço de consultoria, treinamento, fábrica de software. Somos um solution partner da GeneXus no Brasil. Nos especializamos na plataforma e temos trabalhado assim há cerca de 5 anos, prestando serviço de excelência para os clientes, né? A GeneXus me convida sempre para que eu faça essas apresentações de GeneXus. Hoje nós vamos falar de low code, tá? Tem algumas pessoas na sala já conhecem a plataforma. Estou vendo aqui que tem muita gente que ainda não conhece, que está aqui provavelmente pela primeira vez. Essa apresentação ela é baseada, ela é dividida em duas partes. A primeira parte eu vou fazer uma introdução teórica e vou comentar um pouquinho acerca da plataforma e da ferramenta. E na segunda parte eu vou fazer uma demonstração prática do GeneXus, mostrando como é que se trabalha, qual é a metodologia e o que a gente pode alcançar com o uso da ferramenta. Tá bom? A primeira parte é uma parte de 10, 15 minutinhos, seguida da apresentação prática, da demonstração prática, que leva mais uns 20 minutinhos. Ao final, vocês podem usar a própria janela de bate-papo para tirar dúvidas ou tudo mais. Tá bom? Nós temos a Ingrid, que é da GeneXus, ela está me auxiliando. Nós sabemos aí que com esse período de pandemia, todos estamos deslocados, né? Então, a gente eventualmente pode ter algum problema de internet, ela vai me ajudando, e vocês também fiquem à vontade para ir me acionando aí no bate-papo, se tiverem algum problema de áudio, algum problema de transmissão. Ok? Bom, eu vou sacar a câmera aqui e vou iniciar a apresentação. E, mais uma vez, as perguntas a gente deixa para o final, ok? Vocês estão acompanhando aí o PPT? Tá aparecendo para vocês? Maravilha! Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então do GeneXus como uma alternativa de low code. Mais uma vez, né? O que é o GeneXus? Trabalhando com o GeneXus há mais de 20 anos, eu acompanhei a evolução da ferramenta e eu posso descrever que o GeneXus passou a ser uma plataforma de desenvolvimento. A gente vê muita gente no mercado comentando como uma linguagem de programação. Sim, também é. Mas mais que isso, é uma plataforma que permite com que eu desenvolva os meus softwares 100% com o mínimo de código. Quando eu digo mínimo de código é porque tudo que tange a parte técnica, a linguagem de programação, tudo isso a ferramenta cuida, fazendo com que nós, analistas de sistemas, nos foquemos apenas no que é necessário, que é a análise e a confecção do software, e a concepção do software, ok? Então, o que a gente pode falar do GeneXus, como uma linha geral, é que o GeneXus é um software que faz software. Tá bom? A partir da plataforma GeneXus, nós podemos construir softwares em diversas plataformas, em diversas tecnologias, com um sofisticado grau ainda de complexidade. Então, vamos entender um pouco o que motiva a gente a utilizar o GeneXus aí. Existe um paradoxo para a construção de software, né? Hoje em dia, enquanto o software é mais necessário, ele vem se tornando mais difícil de se utilizar. Então, nesses períodos atípicos que nós vivemos, de pandemia e situações mais adversas, cada vez mais se tem solicitado software para resolver problemas. Hoje, com o advindo de internet, com as altas conexões, cada vez mais nós temos recursos que nós podemos utilizar de forma online, seja bancos, seja telemedicina, seja sistemas que nos permitem com que a gente resolva problemas sem sair de casa, usando um celular, usando um computador. Então, isso cada vez mais é normal e cada vez mais é requisitado no mercado. O grande problema é que cada vez é mais difícil se confeccionar isso. Cada vez o software ele fica mais necessário e cada vez muito mais difícil de se implementar.
Então, olha só, criar, manter e evoluir o software cada vez é mais difícil e cada vez é demorado. A gente nota aí no mercado hoje que existem N plataformas, linguagens de programação, técnica, e muitas vezes coisas que a gente fazia no passado com um desenvolvedor, hoje nós precisamos de um time cada vez mais complexo e cada vez mais atualizado para que a gente possa atingir os requisitos de mercado e construir softwares que atinjam aí os requisitos dos nossos clientes, né? E por que é tão difícil assim evoluir um software hoje em dia? Primeiro, né, existe um trio mágico que tange aí a confecção de uma solução de tecnologia. O primeiro ponto é a tecnologia em si, que são as linguagens de programação, os sistemas operacionais. Hoje em dia, a cada dia surge uma nova linguagem, a cada dia surge um novo sistema operacional. Ontem mesmo eu estava lendo a respeito do Harmony OS, que é um sistema operacional se eu não me engano, da Huawei, se eu não me engano, ou alguma coisa parecida. É um novo sistema operacional que já está em desenvolvimento desde 2012, que vem a substituir o Android nos equipamentos deles. Existem N outros sistemas operacionais, browsers, navegadores. Então, a tecnologia, hoje em dia, ela evolui muito rápido e aí abre o leque para tecnologias que, inclusive, são mais complexas ou mais fáceis de se utilizar. O segundo ponto do trio é o negócio em si, que é o que a gente precisa cumprir para entregar o nosso produto ao cliente final. Isso inclui dados, processos, regras de negócio e tudo mais. Isso é o que geralmente o analista tem mais domínio, porque é efetivamente o que ele trabalha no dia a dia. E o terceiro ponto em si é o desenho da aplicação. Ou seja, uma vez que eu tenho a minha tecnologia selecionada e eu tenho o meu negócio já mapeado, eu preciso desenhar essa aplicação. E aí sim, colocando tendências, colocando user experience, desenhando sistemas, fluxos e processos mais amigáveis para que o meu usuário possa interagir com ele. Então, olha só, a mudança é difícil nesse caso porque sempre é mudança com código. Nós desenvolvemos um produto, colocamos tecnologia, desenho e negócio, e muitas vezes o negócio muda e a gente tem que recorrer à tecnologia para poder acompanhar esse negócio. Isso se deve a mudanças estratégicas do negócio ou até mesmo atualizações das plataformas. Aplicativos Android, aplicativos OS, novos sistemas operacionais, novas regras de navegadores. Então, isso sempre torna mais complexo o desenvolvimento do software. Então, olha só, olhando como base a tecnologia, uma mudança na tecnologia faz com que a gente aí se perca, né? Perca a produtividade, porque o nosso domínio deveria ser focado somente em negócio e desenho. Se nós formos olhar bem, né, nós acreditamos que o código tem que ser uma consequência. Ou seja, dado as informações do negócio, dado o desenho que eu tenho que oferecer ao meu cliente final, código deveria ser uma consequência disso, e não um meio para que eu chegasse a isso, que é o que geralmente acontece com as linguagens de programação. Sendo assim, a gente move o nosso trio para que ficamos mais confortáveis e mais produtivos, nos foquemos em negócio e desenho da aplicação. Eu foco em resolver o problema dos meus clientes, construir processos e regras, desenhar a forma com que eles interagem nesse negócio, e a tecnologia deve ser uma consequência disso, tá bom? Isso é o que nós imaginamos e essa é a proposta aí da nossa plataforma. Falando um pouquinho de tecnologia, o que nós temos? Nós temos uma plataforma que simplifica todo esse desenvolvimento, fazendo com que um analista parta do princípio que eu tenho muito forte as informações de negócio e desenho, e tudo que tange a tecnologia fica a cargo do GeneXus. Então, podemos dizer que a ferramenta cria 100% da aplicação, seja interface, seja estrutura de banco, seja codificação, enquanto nós, analistas, imputamos dentro da ferramenta aquilo que nos é importante, tá? Negócio e a forma com que o usuário vai interagir. Então, essa é a proposta do GeneXus e é a proposta de uma ferramenta low-code, que a gente desenvolva muito menos e nos foque cada vez mais na regra do negócio. Falando um pouquinho do GeneXus, né, em termos de evolução tecnológica, a ferramenta começou lá nos anos 80,
gerando aplicações para COBOL, para RPG. Aqui a gente tem uma linha que acompanha a evolução dos últimos 40 anos, está um pouquinho desatualizada, mas vocês podem ver que em 1985, quando houve lá os downgrades, né, saíram das altas plataformas para as baixas plataformas, o GeneXus incluiu aí, já gerava código em XBase, em FoxPro, em Clipper. Nos anos 90, com o advento dos client servers, né, a ferramenta também passou a gerar programas, 100% dos programas, 100% dos aplicativos para FoxPro, Visual Basic, avançando um pouquinho lá para os anos 2007, a gente já começou a trabalhar com aplicações web ricas, né, com toda aquela parte de Ajax, com o início das aplicações mais modernas. E hoje em dia, subindo lá para o topo, nossa aplicação, o GeneXus já permite gerar aplicações com inteligência artificial, usando geradores mais modernos, como geradores Netcore, interagindo com sistemas RPs de mercado como SAP, e usando linguagens mais modernas como Swift, gerando aplicativos para celular em Android, em iOS, etc. O que é mais interessante, olhando essa curva tecnológica dos últimos 40 anos, é que lá em 1980, quando alguém desenvolveu um aplicativo com GeneXus, naquela época, a gente já usou o modelo de desenvolvimento da ferramenta que é baseado em conhecimento. Isso faz com que todo aquele conhecimento de negócio que foi colocado lá em 1980 fique garantido dentro da ferramenta, preservado, e esse mesmo modelo de 1980 nós podemos utilizar hoje e gerar, por exemplo, parte dos aplicativos ou o sistema inteiro, rodando, por exemplo, num celular Android ou num celular iOS. Tá bom? Obviamente, respeitando aí a reconfecção das telas, mas toda a regra de negócio, tudo aquilo que eu tinha, isso fica preservado. Então, a gente pode falar que o GeneXus é uma ferramenta que ela é a prova de futuro. À medida que eu imputo o meu conhecimento lá dentro, eu utilizo as tecnologias mais modernas que eu tenho hoje e já tenho uma garantia que, se houver uma nova tecnologia, nós vamos poder virar uma chave no GeneXus e gerar o mesmo aplicativo nessa nova tecnologia. Hoje nós temos muitos trabalhos de clientes que têm sistemas rodando em seus clientes na modalidade de client-server ou outras modalidades e que nos pedem que parte do processo, ou até mesmo o processo total, seja executado, por exemplo, numa plataforma móvel, Android, iOS. Com o GeneXus a gente consegue isso muito fácil, que todo o conhecimento está preservado dentro da plataforma, tá bom? Então, isso é um pouco do que conta o GeneXus no que diz respeito à prova de futuro. Muito bem, sempre no GeneXus, a abordagem é centrada no usuário para o desenvolvimento, tá bom? Isso significa que a ferramenta parte do princípio que quem desenvolve, quem utiliza, codifica o mínimo possível para que a gente chegue aos resultados, para que a gente construa o aplicativo. Sendo assim, nós conseguimos ter muito maior produtividade, uma vez que não escrevemos código. O meu analista fica mais focado à solução, ao negócio. Consigo ter maior flexibilidade nas equipes, consigo colocar dentro do desenvolvimento várias pessoas em vários locais, os modelos se conversam e aí eu tenho uma maior produtividade em equipe. A abordagem é ágil, a gente consegue usar todos os métodos ágeis que existem hoje, e incremental no que diz respeito ao que eu tenho de informação do meu negócio, eu incluo na ferramenta, se faltou alguma coisa eu posso incluir posteriormente, a ferramenta se ajusta a isso. Eu não preciso ter aquele projeto completo para começar a desenvolver, uma vez que eu tenho o mínimo de informação, eu consigo já iniciar um desenvolvimento e a ferramenta me garante que, à medida que entrarem mais requisitos, os códigos vão sendo regerados, as aplicações vão sendo regeradas. A aplicação também, o GeneXus é uma interface fácil de aprender. Pelo fato de não se codificar tanto, ou seja, ser uma plataforma low-code, a curva de aprendizado é bem menor, e como eu comentei no slide anterior, é a prova de futuro. O que eu coloco dentro da ferramenta hoje está garantido para que eu possa utilizar no futuro, quando as tecnologias modificarem e tudo mais. Muito bem, e o que pode ser feito com a plataforma GeneXus? Bom, primeiro, nós podemos conectar os nossos sistemas aos sistemas e dados atuais. Ou seja,
eu não preciso partir do zero no desenvolvimento. Eu posso utilizar uma base de dados que eu tenho, utilizar um barramento de serviço que eu tenho, conecto a ferramenta e parto a partir dali. Posso inovar também criando aplicativos para várias plataformas num único modelo. Uma vez que eu desenvolvo em GeneXus, automaticamente eu posso criar um aplicativo para tablet, para celular, nativo, para o browser. Isso num único local, numa única vez. Nós podemos também resolver problemas, novos problemas de negócio. Então, hoje em dia, o pessoal quer utilizar muito a inteligência artificial, interagir com o IoT. São requisitos que nos chegam novos e a gente tem muita dificuldade, hoje em dia, de ir à linguagem nativa, ir ao mercado e trazer essa solução. O GeneXus permite com que a gente consiga resolver esses problemas de forma no-code, sem programação, com pouca programação low-code, e atingir aí alguma excelência para entregar um produto de maior qualidade para os nossos clientes. E também posso integrar sistemas externos, como eu comentei. Se a empresa já tem um RP, um legado, a gente consegue fazer com que a ferramenta, com que o GeneXus interaja com esses legados, com RP, SAP, trazendo assim muito maior produtividade quando a gente precisa estender esses nossos sistemas legados. Bom, esse é um leque aí, de um mapa que tange tudo que o GeneXus permite hoje, desde a customização e construção de design systems, criando aplicativos com múltipla experiência, ou seja, aplicativos para browser e TV, apps, sistema de barramento, integração com o WhatsApp, com o WeChat e tudo mais. Toda a parte de touchpoint, a geração de aplicativos tokenizados, Progressive Web Application, gerando aplicativos em Angular, enfim, nós temos aí um mapa com todos os pontos de tecnologia que hoje a ferramenta nos permite criar aplicativos com bastante qualidade, bastante excelência, num tempo bem razoável. Bom, e falando em termos de linguagens de programação, o que o GeneXus gera? Para aplicativos mobile, nós geramos aplicações nativas em Java para Android, Swift e, óbvio, aplicativos híbridos em HTML5, CSS3 ou até mesmo em Angular. Para a plataforma web, o GeneXus gera código e o aplicativo 100% na plataforma Java, usando os geradores ou o Netcore, são geradores mais novos, ou mesmo o C# Netcore da Microsoft. Para aplicações responsivas, o GeneXus gera todo o barramento de HTML5, CSS3, JavaScript, Angular. Isso é uma foto de 2020, tá bom? Eu faço essa apresentação há quase 20 anos e essa foto, acreditem, mudou bastante. Já tivemos vários geradores de client-server e a gente não sabe o que vem em 2021, 2022. Com o GeneXus, a gente tem a prova do futuro. Provavelmente lá serão incorporados novos geradores e tudo isso que a gente tem é portado para essas novas linguagens de programação do futuro. Falando em termos de motores de banco de dados, né? Hoje nossas aplicações de GeneXus podem se conectar de forma transparente nesses bancos de dados. Temos MySQL, SQL Server, até MariaDB. São bancos que são os mais famosos e acredito que a maioria tenha um desses bancos aí aplicado dentro de sua corporação. Falando em estratégia de implantação, as nossas aplicações, as aplicações geradas em GeneXus, vale ressaltar que o GeneXus gera aplicações nativas, em códigos fontes nativos, tá? Você pode abrir o código-fonte e olhar, e a implantação ela pode ser tanto on-premise, ou seja, tanto local, quanto uma estratégia em nuvem. Ambas as soluções, o GeneXus trata também de toda a parte do deploy. Então, desde a plataforma, você consegue subir a aplicação para qualquer um desses ambientes aí, sem muito conhecimento específico de cada uma dessas plataformas. Em caso de ambiente de implantação em nuvem, nós temos cobertos aí a maior parte dos grandes players, desde Amazon, Google, Microsoft e alguns foundries, tá? Então, isso nos dá bastante flexibilidade para utilizar os maiores players do mercado. E também, na geração de aplicativos com inteligência artificial, também temos aí cobertos os maiores players, desde Amazon, Google, IBM, Watson e tudo mais. No que diz respeito à inteligência artificial, o GeneXus também permite criar aplicações inteligentes, digamos assim, aquelas aplicações que fazem leituras, reconhecimento de objeto, de textos e tudo mais.
Falando em termos de comunicação, a ferramenta também possui um gerador automático de chatbot, baseado em inteligência artificial, usando o Dialogflow ou IBM Watson, e aí a gente tem linguagens naturais, nós conseguimos criar chatbots que interagem como se fossem humanos, dado que utilizamos um motor por trás de linguagem natural, do Dialogflow ou do Watson, e, obviamente, podemos interagir com o usuário através de comunicadores de mercado, como WhatsApp, Messenger, ou até mesmo Telegram. Bom, então, olha só, qual é a nossa promessa? Primeiro, criar, manter e evoluir soluções de software de forma automática, bastante simples, com um tempo bastante diminuído, tá bom? Uma vez que a gente adota a plataforma GeneXus, nós conseguimos fazer com que os nossos softwares sejam liberados, sejam construídos de forma mais rápida, com muita tecnologia, usando o que há de mais novo no mercado, e diminuindo, obviamente, assim, os custos de desenvolvimento, e o tempo para que a solução esteja disponível para o nosso cliente. Num mesmo modelo, uma mesma forma de fazer as coisas, com um único desenvolvedor, eu realmente agora tenho uma plataforma full stack. Com apenas um desenvolvedor, eu consigo criar aplicativos para N plataformas, com tudo que há de mais novo na tecnologia e, obviamente, garantir com que essa aplicação seja a prova de futuro. Falando em termos de cliente, só para dar uma base, né? Hoje o GeneXus possui grandes clientes, a ferramenta está em mais de 50 países. Aqui no Brasil, para quem está assistindo aqui no Brasil, nós temos grandes clientes como Honda, Coca-Cola, entre outros. Mas eu acho que esse mapa é muito mais conveniente para mostrar que não, o GeneXus não é uma ferramenta para gerar aplicativos para um segmento vertical. Então, nós conseguimos criar aplicativos para qualquer requisito de negócio, seja ele para um banco, para uma montadora, ou para ou empresas de pequeno porte. A ferramenta é adequada sempre que eu preciso criar aplicativos de forma rápida, com um custo baixo, programando muito pouco ou quase nada. Ok? Então, aqui eu fiz um pequeno overview acerca do GeneXus, de como está posicionada a plataforma, o que é possível fazer com ela. Na sequência, eu vou fazer uma pequena demonstração prática do uso dela, um modelo muito simples, tá? Mas para que vocês entendam a dinâmica de desenvolvimento. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. E, obviamente, o GeneXus é uma plataforma para desenvolvimento. Deixa eu consultar a Ingrid. Ingrid, está sendo projetado aí o meu GeneXus? Porque agora, como eu compartilhei a tela, eu acabei saindo da janela do... Perfeito. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse é o ambiente de desenvolvimento dos GeneXus. Vale a pena lembrar que a plataforma ela é uma plataforma para... Deixa eu só receber uma recomendação. Opa, perdão. Deixa só um segundinho. Vou fazer um sharing aqui, me deem um segundinho, deixa eu ver se... Vou tentar fazer o compartilhamento. E agora, Ingrid, por favor. Opa, então deixa eu verificar o que está acontecendo. Deixa eu tentar... Acho que agora sim, correto, pessoal?
Deixa eu verificar o que está acontecendo aqui. Deixa eu parar a apresentação, então, que aí eu acho que fica mais fácil. Deixa eu verificar só mais um minutinho, pessoal. Eu estou estranho, estou compartilhando a minha tela inteira aqui. E mesmo assim não está. Só mais um segundo. Aqui. Vou fechar e abrir o aplicativo do. Ok. Full screen, compartilhado. Provavelmente agora sim vocês veem minha tela, correto? Ah, perfeito. O problema é que quando eu estou trocando de janela no meu Mac, ele não tem problema não. A gente vai fazer uma abordagem alternativa aqui. Vamos utilizar o bom e velho TeamViewer. Tá, e aí eu acho que pelo TeamViewer vai funcionar. O problema é que quando eu estou abrindo o Remote Desktop, ele está perdendo aqui o formato. Mas eu acesso aqui, só um segundinho. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Só mais um segundinho. Vou trocar de tela agora, vamos ver o que vai acontecer, tá? Vocês veem o meu GeneXus? Aparece a minha janela do GeneXus, vocês me escutam? Perfeito, vamos lá. Então, seguimos aqui agora pela apresentação do GeneXus. Acho que eu consegui resolver. Pessoal, então essa aqui é a ideia do GeneXus. Lembrando que o GeneXus funciona em ambiente Windows. Obviamente, eu tenho um Mac, então eu tenho essa dificuldade de rodar aqui. A própria GeneXus já vem trabalhando há cerca de um ano numa versão, num IDE para Mac e para Linux. Então, a gente deve ter, já há uma versão disponível em beta para fazer download e utilizar. Mas, dado o ambiente de desenvolvimento Windows, o que eu preciso, como analista GeneXus, é entender os objetos que a ferramenta possui e como eu interajo com esses objetos, tá bom? Então, eu vou montar um modelo muito simples para contar aqui a dinâmica do desenvolvimento com o GeneXus. Ok? Então, olha só, eu como desenvolvedor GeneXus, o que eu preciso conhecer? Dados os objetos do GeneXus e dados os meus requisitos de usuário, que objeto eu preciso acionar para que eu represente esse requisito? Nós vamos montar aqui uma aplicação bem simples para fazer vendas de automóveis, e o GeneXus tem uma série de objetos que permitem capturar os requisitos e transformar automaticamente em aplicação. Então, nós vamos utilizar aqui o primeiro objeto, que é um objeto chamado transação. E nesse momento aqui eu vou definir, por exemplo, uma transação para que eu cadastre cliente. Nós vamos criar uma tela de cadastro de cliente no GeneXus. Utilizando esse objeto, eu preciso descrever aqui que campos o meu usuário precisa para interagir com a minha aplicação. Então, aqui eu poderia, por exemplo, sair definindo os campos, como, por exemplo, nesse caso, o meu ID do cliente, poderia colocar um nome para esse cliente, e nesse dicionário eu defino qual o tamanho do campo. Então, aqui, por exemplo, nós podemos colocar e-mail, posso colocar aqui, por exemplo, uma imagem, que é uma foto do meu cliente, e poderia sair descrevendo uma série de outros campos para poder trabalhar. No momento que eu desenho esses campos, a ferramenta me gera automaticamente um layout, que como eu não sei qual é a plataforma que eu vou executar, o layout é abstrato.
tá bom? Nós podemos recorrer aqui à ferramenta e customizar isso daí para cada uma das plataformas que a gente vai utilizar. Então, dado a definição desse objeto do cliente, a ferramenta criou aí uma interface para cadastro do cliente. Nós podemos entender também que, para esse objeto de cliente que eu defini, a ferramenta começa a trabalhar um dos conceitos que a gente usa no desenvolvimento, que é modelagem dos dados. Então, para esse objeto de cliente, ele automaticamente gera uma tabela de cliente, tem os campos, obviamente esses campos já com os índices, toda aquela parte estrutural de banco de dados já é gerada automaticamente, tá bom? Muito bem, o que a gente precisa fazer? Uma vez definido isso, nós executamos. E aí a ferramenta começa a trabalhar. Primeiro que todo o ambiente, todo o modelo de desenvolvimento é seguido de documentação. Então aqui a gente tem uma documentação da base de dados, né? Ou seja, das tabelas que nós vamos criar. Nesse caso, a criação da tabela de cliente. Nós simplesmente vamos solicitar para que o GeneXus reorganize. A ferramenta inicia a geração do código-fonte. Nesse caso, cria fisicamente a tabela no banco de dados, tabela de cliente. Começa a criação dos códigos-fontes de interface, JavaScript e tudo mais, que precisa para a aplicação funcionar. A ferramenta aciona o compilador da linguagem. Nesse caso, nós estamos utilizando o NetCore como linguagem e estamos utilizando um banco de dados SQL Server, tá bom? Poderia ser uma outra linguagem. E, por fim, nós já podemos começar a iniciar o trabalho na nossa tela de cliente. Tão simples quanto eu desenvolvi, está disponível a tela aqui. Não tem nenhum layout, não tem nenhuma regra de negócio, mas nós já poderíamos aqui iniciar, por exemplo, o cadastro do cliente Paulo, colocando o nome do cliente, o e-mail ele já validou, colocando, inclusive, por exemplo, uma foto do cliente. E aqui, já persisti na base de dados, já tenho o meu primeiro cliente, inclusive posso vir aqui a base e consultar. Poderíamos cadastrar um segundo cliente, vamos cadastrar Maria, colocando a foto da Maria. E aí nós temos o nosso segundo cliente cadastrado na base de dados. Muito simples, nós, através apenas da definição desse objeto chamado transação, o GeneXus permitiu com que se criasse a tabela e criasse uma interface. Tá bom? Nós podemos ir aumentando a complexidade desse modelo. Exemplo, poderíamos definir para nosso modelo uma entidade para cadastrar, por exemplo, o automóvel. Então, eu vou definir uma transação GeneXus, vou colocar aqui o ID do automóvel. O automóvel tem uma montadora, nós podemos criar campos aqui para colocar a montadora do automóvel. Montadora. Esse automóvel ele tem um nome, poderia também definir um nome aqui do automóvel. O automóvel poderia ter uma foto, que a gente pode colocar a foto do automóvel. Posso colocar também um preço de venda desse automóvel. Preço de venda desse automóvel, eu já defino campos numéricos com decimais. Posso, inclusive, colocar estoque para esse automóvel. E aí eu já tenho definida a minha transação de automóvel. Se a gente olhar no banco de dados, a ferramenta já desenhou a transação, a tabela de automóveis, com todos os campos desenvolvidos, e a ferramenta já desenhou um layout básico que a gente pode customizar. Nós poderíamos também, agora aproveitando, já fazer um pedido de vendas para esse automóvel. Então, montamos aqui um pedido, colocamos a data do pedido, definimos também aqui, o ID, definimos a data do pedido, né? Colocamos a data aqui e instituímos que lá no meu pedido eu tenho um cliente também. A gente já começa a usar recursos do conceito da metodologia de desenvolvimento, onde eu posso ir, por exemplo, à própria base de conhecimento, requisitar informações que eu já tenho lá, olha, que eu defini em cliente, e colocar lá no meu cabeçalho do pedido os dados do meu cliente. Bom, aqui o que eu faço? Eu posso também acrescentar agora um nível, e nós vamos chamar de item, né, do meu pedido. Um pedido tem vários itens, e os itens são automóveis. Então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, o ID do meu automóvel, posso colocar também o nome do automóvel que eu estou vendendo, posso colocar também a foto do automóvel.
Então, a gente coloca a imagem do automóvel. Veja que eu estou simplesmente selecionando os campos que já foram previamente definidos. Seu preço, o seu estoque. Posso definir um campo aqui que coloque a quantidade de automóveis que eu estou vendendo. Assim como também posso colocar um total, né? Ou seja, eu defino um campo no GeneXus total, que é nada mais nada menos que o preço do automóvel, e a gente define aqui uma fórmula multiplicado pela quantidade que eu vendi. Okay? Então, notem que eu já vou definindo fórmulas aqui à medida que eu vou desenvolvendo. Então, aqui, olha, eu tenho também a possibilidade de criar um campo. Nós vamos criar aqui um pedido total, que vai calcular o total do meu pedido, numérico de 10.2, total do pedido, e aí sim, esse total é uma soma de pedido item total. Então, notem que eu vou desenvolvendo aqui e vou colocando os campos que eu preciso, fórmulas e tudo mais dentro da plataforma, tá bom? Mais uma vez, layout foi desenvolvido. Se a gente olhar lá no banco de dados, definiu-se uma tabela de pedido, definiu-se uma tabela de pedido item, todos os campos, toda a parte de normalização, toda a parte de relacionamento, a ferramenta cuidou automaticamente de todo esse trabalho para a gente. Bom, uma vez que eu já descrevi isso, vamos dar um run aqui no GeneXus. O GeneXus cria fisicamente as tabelas no banco, então notem que aqui tem toda a documentação automática de criação das tabelas. Então, vamos fazer uma reorganização. O GeneXus vai até o banco de dados, cria fisicamente as tabelas de item, automóvel, pedido. Nesse caso, agora, ele gera toda a parte de código-fonte, então vai gerar as telas de pedido, de automóvel, listas de seleção, validações, toda a parte de codificação, a ferramenta faz automaticamente. Solicita o compilador da linguagem que nós escolhemos, nesse caso, Netcore. Vai compilar e executa para que a gente possa testar. Então, nós temos aqui, conforme definido no GeneXus, a entidade de automóvel. Nós podemos cadastrar aqui um automóvel Ford Ka, por exemplo. Vou subir a foto que eu tenho aqui de Ford Ka. Vou colocar o preço de mercado, 45 mil, e vou falar que eu tenho 10 automóveis no estoque. Vamos cadastrar um segundo automóvel, que é um Hyundai, um HB20. Colocamos a foto do HB20 aqui. Colocamos o valor de mercado, vamos chutar 65 mil. Vamos colocar 5 unidades no estoque. E para a gente finalizar, a gente cadastra um terceiro. Vamos colocar aqui um Gol. A montadora é Volkswagen, o automóvel é Gol, com o valor de 50 mil, com 2 unidades no estoque. Então, isso aqui já persistiu os automóveis, isso está gravado no banco de dados. Nós podemos voltar agora e efetivamente fazer um pedido. Então, eu vou voltar aqui, vamos acionar a entidade de pedido que eu desenvolvi. A data, eu poderia trazer a data atual via regra de negócio, o ID do cliente, eu não sei. Então, o GeneXus já tem todo o trabalho de integridade referencial. Aqui eu posso selecionar um cliente que eu trouxe, ele já traz as informações. Aqui embaixo, no nível de automóvel, eu posso buscar lá informações do automóvel, por exemplo, vendendo um Ford Ka, já calculou aqui o total. Posso vender também 2 unidades de HB20, e o total do pedido está calculado, já tenho um pedido pronto, e o meu pedido está persistido na base de dados. Isso aqui é a forma muito superficial de começar a desenvolver um modelo com a ferramenta. Eu já tenho toda a parte de base de dados preparada e tenho as interfaces prontas, ok? Obviamente, não é isso que eu vou mostrar para o meu cliente, eu tenho que melhorar essas interfaces. Então, a ferramenta permite com que você utilize padrões de desenvolvimento, que ela já tem próprio, ou a gente pode acoplar alguns padrões de mercado. Nós vamos aplicar aqui, por exemplo, a essa entidade de cliente, um padrão que já existe no mercado, um pattern. Então, eu simplesmente aplico um CRUD, uma melhoria de tela. Notem que eu só faço cliques, seleciono aqui qual é o tipo de padrão que eu quero aplicar. Vamos colocar para esse aqui uma lista assim. E para pedido, nós vamos colocar uma lista bastante simples. Uma vez que eu apliquei esses padrões, solicito ao GeneXus que inicie a construção do aplicativo.
Aqui faltou eu colocar uma imagem. Eu vou tirar esse cara aqui. Eu acho que é o suficiente. E aí a ferramenta começa a trabalhar. Nesse momento, quando a gente utiliza os patterns dentro da ferramenta, nós codificamos menos ainda, porque são soluções que permitem ao GeneXus, vou colocar aqui na geração do código, fazer com que o GeneXus gere mais código, ok? Crie mais objetos GeneXus para poder resolver um problema. Então, não é necessário a gente codificar CRUDs, nem nada, a ferramenta faz isso de forma automática e disponibiliza para a gente os objetos para que a gente possa customizar posteriormente. Então, uma vez que eu apliquei esses padrões, muda um pouquinho a característica da nossa aplicação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que a tela inicial já ficou um pouquinho melhor. Nós poderíamos ter colocado dashboards ou coisas desse tipo. Lembra as informações de cliente? Nós temos agora um CRUD para fazer cadastro do cliente. Então, nós temos aqui a possibilidade de usar, por exemplo, o cliente André. Podemos colocar aqui uma foto do André. A interface já melhorou bastante. Então, já está muito mais... E eu posso customizar. Na parte de automóveis, nós temos aqui, olha, uma visualização um pouco melhor, né, do aplicativo. Então, a gente colocou aqui, eu posso entrar, customizar, colocar preço aqui nessa tela. E, por último, para fazer pedido, vamos ver os pedidos que foram feitos hoje. Nós utilizamos a interface de pedido. Vamos colocar aqui um pedido feito hoje. Vamos colocar aqui vendido para Maria. Posso selecionar de forma mais elegante o automóvel. Não estou fazendo um controle de estoque, mas poderia ter feito um controle de estoque. A Maria comprou um Gol e um Ford Ka. E aí, por fim, finalizei aqui a parte de pedido. Ainda dentro da ferramenta, se eu quisesse estender o uso desse aplicativo, eu poderia, de forma muito fácil, criar, por exemplo, informações de vendas, através de um objeto GeneXus próprio para receber esse requisito, que é um objeto de query. Então, eu poderia, por exemplo, colocar aqui a data do pedido, colocar o nome do automóvel e colocar o quanto eu vendi de automóvel. Seleciono qual é a saída que eu quero, por exemplo, um gráfico, e pela ferramenta, sem precisar de nenhum recurso adicional, sem precisar executar, eu já tenho aqui acesso a um gráfico de vendas, onde eu poderia criar esse gráfico e colocar tanto na parte web, quanto em um aplicativo e tudo mais. Tá bom? Então, aqui nós montamos, a partir da definição dos objetos iniciais, as telas de cadastro, toda a parte de persistência de banco de dados e, inclusive, a possibilidade de começar a criar indicadores e gráficos. Ok? Mas vamos supor que o meu aplicativo é multicanal. Eu também preciso fazer com que esse aplicativo se execute em plataformas mobile, por exemplo, Android e iOS. Então, o que eu faço? Por os mesmos objetos, eu apliquei aquele padrão inicial para deixar a tela mais bonita, eu posso vir aqui e aplicar um segundo padrão, que é um padrão próprio para Smart Device. Isso vai me economizar bastante tempo e me tirar da parte de programação. Então, eu marquei para que cada uma dessas entidades me permitissem também gerar CRUDs para a plataforma móvel. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Então, o GeneXus trabalha aqui. Nós vamos abrir aqui um menu que eu já criei previamente para a gente ganhar tempo, e simplesmente para esse menu, eu vou arrastar aqui, olha, colocando cliente, colocando pedido e colocando informações de automóvel. Obviamente, eu vou fazer apenas uma edição para ficar uma coisa mais elegante. Essa opção é cliente, essa opção é pedido, e essa terceira opção é automóvel. Ok? Muito bem. Dado isso, nós vamos pedir para que o GeneXus inicie a geração de código-fonte. Nesse caso, pessoal, da mesma forma que nós desenvolvemos uma vez e já temos a solução para a plataforma, eu vou colocar aqui, vou dar um build. Para a plataforma web, nós estamos providenciando a geração automática do aplicativo
Nesse caso, para a plataforma Android, e poderia também em simultâneo para a plataforma Apple, iOS, ou até mesmo o aplicativo em Angular. Tá? Então, novamente, solicitei para o GeneXus construir o código-fonte. Nesse momento, ele vai gerar todo o código-fonte da aplicação, tudo o que é necessário para a aplicação funcionar, seja o barramento de serviço, seja construções de interface. Ele vai compilar aqui o barramento de serviço da aplicação, no caso em .NET Core. Na sequência, ele vai iniciar a compilação desse aplicativo para a plataforma Android, que foi a plataforma que eu selecionei inicialmente, é o que está acontecendo agora. E aí, de forma bastante fácil e bastante rápida, nós vamos poder observar o aplicativo rodando num emulador que eu tenho nessa máquina. Então, aqui é a plataforma, o GeneXus, compilando isso em Android. E o bastante interessante é que, até agora, em nenhum momento, nós colocamos código. Então, nós estamos utilizando o que a ferramenta tem de mais potente para que a gente possa sair desenvolvendo aplicações. Então, aqui eu deixei já um emulador de Android aberto, a ferramenta gerou toda a parte de codificação, compilou a aplicação, e aí ela vai executar essa aplicação que nós temos a partir da plataforma Android. Nós temos aqui, aguardando a execução, o GeneXus compila e executa num emulador, ou mesmo num dispositivo físico. Obviamente, como eu estou numa VM aqui, a gente tem toda a limitação de memória e de processamento para que a aplicação rode de forma rápida. E aí, nós temos aqui as nossas entidades criadas, cliente. Então, eu já tenho aqui uma lista com os meus clientes. Poderia cadastrar um novo cliente a partir do Smart Device. Então, eu vou colocar aqui o cliente 4, Denis. Opa! Denis, responde devagar, denis@dnsgx.com.br. Não é obrigatório colocar foto. E aí, quando eu faço isso, os dados foram inseridos. Eu tenho o meu cliente Denis incluído aqui. E, obviamente, se a gente for até a internet, a nossa aplicação, como a gente está usando o mesmo barramento de banco de dados, o cliente Denis está aqui. Da mesma forma que a gente tem a entidade de automóvel dentro da aplicação, com todos os automóveis que nós já cadastramos, e até mesmo a possibilidade de fazer um pedido via aplicativo. Então, nós podemos abrir, selecionar aqui, colocar as informações de pedido, adicionar no final quais são os automóveis e concluir toda essa parte de cadastro, de pedido e tudo mais. Ok? Obviamente, dentro da IDE existem uma série de outras funcionalidades. Posso customizar, posso codificar, tá bom? Existem objetos próprios para que eu transcorra um código procedural imperativo. Existem ferramentas de integração para que eu possa integrar com sistemas de terceiro, mas basicamente esse é o modus operandi da ferramenta. Ou seja, o analista ele inclui dentro requisitos em cada um dos objetos particulares e a gente utiliza o que a ferramenta tem de melhor para poder confeccionar de forma automática esses aplicativos e gerar o código-fonte. Bom, voltando agora aqui para a apresentação. Eu vou disponibilizar para vocês, através desse QR Code, deixa eu só fazer uma pequena alteração, e aí vocês podem utilizar essas aplicações. Aqui. Agora sim. Voltando. No PPT, tanto essa aplicação Android que eu desenvolvi, quanto o aplicativo web que vocês viram, é a exata versão. Eu já tomei cuidado de colocar numa máquina pública. Pelos QR Codes, vocês podem baixar o aplicativo Android, cadastrar lá um automóvel, cadastrar um cliente, cadastrar um pedido. Pelo aplicativo web, vocês podem abrir, verificar como ficou a aplicação, cadastrar também pelo aplicativo web um cliente, um pedido, para que vocês vejam que tudo isso que a gente fez agora, de fato, já está publicado. Tá bom?
Então, isso aqui é um pouquinho do que é o GeneXus como uma plataforma. Aqui eu fiz um pouquinho mais, eu fiz um no-code, tá? Mas a gente entende que é low-code porque existe um espaço dentro da ferramenta para que a gente possa customizar o que foi gerado através de codificação. Mas não é a codificação final de um aplicativo, tá? E sim uma codificação low-code, uma metalinguagem que permite com que a gente gere os aplicativos de forma mais rápida, com muito menos código, com muito menos trabalho. Ok? Bom, eu vou deixar aqui com vocês, quem quiser fazer uso do aplicativo, fique à vontade. Nós temos ainda alguns minutinhos, eu vou para as perguntas que o pessoal deixou aqui no grupo. Fiquem à vontade para fazer outras perguntas também. Pessoal, esse vídeo vai ficar disponível para vocês depois, tá bom? Algumas pessoas estão considerando aqui que ficou um pouquinho lento, tá? Então a Ingrid vai mandar o link para vocês todos depois, tá bom? O Otávio perguntou se o emulador do SDK é o próprio do Android. Sim, Otávio. A gente utilizou aqui um emulador padrão lá da Google, tá? Ele está rodando numa máquina VM, então a gente tem uma limitação aí de velocidade. Quando é numa máquina física, ela é mais rápida, ou você pode prototipar no seu próprio dispositivo, tá? Então você pode plugar o teu Android, dar um F5 lá no GeneXus e ele testa diretamente no seu dispositivo. O Thiago, vocês possuem algum case de cliente que seja um software house e tenha utilizado a sua plataforma para modernizar seu front-end? Thiago, nós temos um case, nós temos hoje dentro da empresa um papel, um profissional que é um designer GeneXus. A gente utiliza, entre outras plataformas, Sketch para criar interfaces mais bonitas e mais modernas. Depois a gente pode bater um papo, tá bom? O Ricardo Martins, existe uma forma de importar dados pela ferramenta ou seria pela base de dados? São dois pontos, Ricardo. Quando fala de importar dados, a gente pode criar rotinas em GeneXus para ler bases de dados de terceiro, arquivos texto, Excel ou web services e importar esses dados, tá bom? Aí estão trazendo os dados. A gente fala de estrutura, a gente pode conectar a qualquer banco, ler as tabelas, fazer uma engenharia reversa e já criar automaticamente tudo isso que eu mostrei para vocês. O Rafael Santos, tenho preocupação em relação à cibersegurança. Para tal, existe a necessidade de utilizar código de geração automática. Já tem por padrão definições de segurança. Rafael, perfeito. Hoje em dia, no mercado, existe um padrão chamado Top 10 OWASP, né? Que são os 10 motivos que os sistemas são mais invadidos. Obviamente, como a gente tem geração de código-fonte automática, o pessoal lá da GeneXus já colocou nesses fontes automáticos tudo aquilo que a gente tem que se cuidar, né, para que não tenha problemas de segurança, injection e tudo aquilo que você conhece. Quando alguém desenvolve à mão, a pessoa precisa tomar o cuidado de colocar essas coisas, né? Nós já temos isso embutido automaticamente no código-fonte. Então, o aplicativo já é seguro nesse ponto. Marcelo, ao passo que vemos magicamente acontecer tudo, isso pode preocupar a questão de performance da aplicação. Então, Marcelo, são duas coisas, né? Aqui a gente tem, como geração de código automático, padrões que já foram feitos pelo fabricante, testes. Então, quando a gente tem uma consulta, o fabricante já trabalhou o robô para que isso gere dentro do melhor SQL, digamos assim, para aquela plataforma. A gente vê muito sistema no mercado que é construído a partir de SQL ANSI ainda. É aquele SQL tão básico que roda em qualquer plataforma. O GeneXus permite com que você selecione o banco de dados e a versão para que aquele código de consulta de SQL seja usado da melhor forma possível, tá bom? Então, em relação a sistemas que eu já vi desenvolvidos à mão, o GeneXus tem esse plus, que é fazer o uso da melhor arquitetura para aquele banco, independente do banco. Você troca o banco, ele troca toda a linguagem, troca todos os SQLs, coisa que geralmente não acontece quando o pessoal desenvolve aí sistemas em ANSI, tá bom? Valeu, Eduardo. Eduardo tá acompanhando aí também. O Rafael, né? Outra pergunta. Se me permite, a ideia de utilizar o GeneXus seria uma plataforma Smart Device do meu sistema web. Qual a dificuldade de sincronizar e utilizar offline em grandes quantidades de metadado? Rafael, a ferramenta permite com que você crie aplicativos em offline também. E ele também faz toda a gestão do barramento de sincronização. Tá? Nós temos hoje modelos na nossa software house, temos clientes que utilizam grandes quantidades de dados, tá? Milhares e até milhões,
com sistemas legados, com RP, SAP. Depois a gente pode bater um papo e eu te conto um pouco das métricas que a gente tem. Tá bom? Pessoal, temos só mais uma última pergunta, antes de finalizar. Tiago, como funcionaria uma jornada onde o GeneXus orquestra um set de APIs de diferentes sistemas? Ele pode ser utilizado para esse cenário? Como seria mantida a transacionalidade entre diferentes sistemas, para que tudo seja confirmado apenas se o processo terminar? Tiago, falando em termos de banco de dados, a ferramenta já tem toda a parte de integridade transacional pronta, tá bom? Você só aplica, vai usando as propriedades e os objetos, e ele vai trabalhando isso aí. Com a API, a ferramenta tem toda a parte de integração com APIs REST, Google RPC e até mesmo Web Services SOAP, tá? A ferramenta tem tools, né, de inspect, você pode criar os serviços a partir de seu URL, de OpenAPI, de Swagger, e aí eu preciso entender mais aí como é que funciona isso, porque basicamente ele vai orquestrar a chamada dessas APIs. Isso você programa dentro dela, você usa o code do GeneXus para saber quando você confirma, e aí a gente tem que fazer uso da linguagem GeneXus para poder orquestrar isso daí. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui, vocês me encontram aí nas redes sociais, no LinkedIn, tá bom? Vou voltar aqui no primeiro PPT, onde tem o meu nome aí. O tempo é muito curto, a ferramenta tem muita coisa. Eu costumo dizer que eu tenho 20 anos e 20 anos de GeneXus, e cada dia que eu abro a documentação, que eu vejo alguma coisa, eu aprendo alguma coisa nova. Então é impossível transmitir em 1 hora tudo que a gente tem de legal. Deixo o meu contato. A Ingrid vai depois disponibilizar o vídeo da aplicação e também, provavelmente, o PPT. Me procurem aí, vocês vão me achar com certeza. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, de obter alguma métrica de algum trabalho que a gente faz. Em 20 anos de GeneXus, eu já passei por muitos projetos, já tivemos muitos, digamos, muitos desafios, né? Mas ao longo de todo esse tempo, não teve nenhum que a gente não conseguiu transpor aí com o uso do GeneXus. Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado e fiquem em casa aí quem puder, né? Nos vemos na próxima. Um grande abraço, pessoal.